Oi, Ale. E aí, Carol, tudo bom? Bem, bem. Hoje a gente vai abordar um tema que parece super fácil, mas é um pouco mais complexo do que a gente imagina. Hoje a gente vai falar sobre o que, Ale? Olha, Carol, na verdade, fala por si só. Fácil é pra você. Pra um libriano ter que falar que isso é fácil é um grande desafio. Já tô suando frio aqui. Hoje a gente vai falar sobre a escolha. Como que forma o processo de tomar escolhas, quais são os pontos de vista diferentes sobre a tomada de decisão. Quando eu tenho que tomar uma decisão, fazer uma escolha, qualquer tipo desse tipo de processo, é isso que a gente vai estar discutindo hoje. Eu, você E todos nós, e todos juntos, nós. nesse bate-papo. Vamos lá. A escolha. Então vamos lá, Ale. Como você quer começar falando de escolha? Olha, Carol, eu pensei em a gente começar dizendo um pouco sobre. Entender um pouco mais o contexto geral, assim, né? Por exemplo, a nossa geração. A nossa geração, eu acho que ela é uma geração que já nasceu um pouco mais com muitos estímulos, na verdade, né? Já nasceu com muitas opções, o que já dificulta muito um processo de tomada de decisão e já fica muito mais difícil fazer uma escolha. E mais do que isso, eu acho que a gente também não foi muito, de certa forma, preparado tanto para essa tomada de Preparado. decisão nesse contexto do mundo hoje, com toda a situação que está, com de 1 milhão de opções. E como que a gente se prepara para isso? Acho que a gente tem um ponto de vista muito parecido, Ale. Te ouvindo falar assim do começo. Hum, Quando a gente fala de escolher, a gente fala do poder de escolha, né? E poder de aí escolha. isso parece libertador, né? É a liberdade de poder escolher. Então, é... e maximizar, né? A liberdade é maximizar a escolha. Então, isso parece muito, né? Nos dá liberdade de poder escolher, mas isso é muito angustiante, Sim. né? Você saber que você precisa fazer uma escolha. Então, ela acaba sendo essencial do ser humano. Quando a gente fala de outros seres, Uhum. ele não tem esse fator de poder de escolha, Uhum. né? É algo mais individual, é do ser humano. Uhum. Porém, escolher gera muita angústia. Você tem o poder da escolha, tem essa liberdade de escolher, Sim. não é tão fácil quanto parece. Não é, né? Sim, o que você quer dizer é que um animal ele já tem uma predisposição natural às escolhas que ele precisa fazer no seu dia a dia. Um Né? Ele instinto. precisa caçar, ele precisa sobreviver já de um instinto natural. O homem ele tem o poder de fazer escolhas e tomar caminhos diferentes para qualquer que seja a sua decisão. Né? Então já Sim, começa aí uma grande diferença é, nossa versus né, os demais seres sim. da Terra. E eu acho interessante até, na verdade, desse ponto de vista de... Já que nós, seres humanos, temos que fazer escolhas, eu gosto de pensar como Sartre diz, né? Já como o ser humano Sartre, está condenado a existir. É tão... Parece simples, mas é tão profunda essa frase. condenado. Condenado Condenado a a existir. existir. É quase tipo. É quase um paradoxo, né? Você dizer, tipo, poxa, eu tenho toda essa liberdade, toda essa opção, mas eu Mas sou tô condenado a condenado. ela. Paralisa. Paralisa. Eu gosto dessa palavra. Paralisa, né? Paralisa você ter muitas opções, você ter um excesso de opções, você ter alternativas, dificulta a tomada de decisão. E aí a gente tem que seguir com algumas alternativas, né, Ale? Pra não paralisar. Até porque a gente fez um episódio de tempo. Sim. E paralisar é escolher. Quando a gente paralisa, a gente tá escolhendo, né? A gente deixou de escolher. A gente deixar de fazer uma escolha é É escolher. uma escolha. Então, paralisar é escolher que a gente não toma nenhuma decisão, que a gente não tomou nenhuma decisão e o tempo, que é o nosso recurso importantíssimo, está passando. Tá passando. Então, na verdade, isso quer dizer o quê? Que o nosso próprio fato de existir significa que eu não tenho escolha a não ser escolher. Eu tenho que escolher pelo simples fato de existir. Seja a própria não tomada de decisão já é uma Uma escolha. escolha, é uma escolha. Ale, e aí, então isso é sobre,
né, fazer escolha o tempo todo. Uhum. E aí tem escolhas menores, escolhas do dia a dia que a gente faz e escolhas importantes. Com certeza. Né? E quando a gente fala sobre escolhas importantes, aí a gente pode trazer elementos talvez para um libriano no dia a dia também é difícil. Com nenhuma escolha fácil aqui. Com tantas alternativas. Mas quando a gente está diante de uma escolha importante, né? Como fazer boas escolhas, né? Como você decidir quando está diante de uma situação mais importante, algo maior, né? Eu gosto de pensar que na hora de fazer umas escolhas a gente tem diversas alternativas. Pode fazer uma matriz de decisões, um livro de prós e contras ou qualquer outro tipo de metodologia que te auxilie, talvez até a quantificar algo que só está ainda no seu mundo das ideias ali, né? Do quase Platão. Eu quero trazer um viés aqui. A experiência de vida ajuda nessa situação. E também tem algumas coisas que ficam mais relevantes quando a gente está diante de uma escolha mais importante. A nossa autoestima, características da nossa personalidade. Então, a nossa autoestima, a nossa insegurança. Então, isso sobressai quando a gente está diante de uma escolha mais importante. Com certeza. O momento que a gente está pode mudar a nossa tomada de decisão, né? Sim. Eu acho que eu gosto de pensar, até como Feshinger, né, já diz, na dissonância cognitiva. Dissonância, muito bom para falar sobre escolha. Excelente ponto de falar de dissonância cognitiva, que é uma teoria, né, de Feshinger que diz que a gente entra em conflito, né, a nossa mente entra em conflito se eu estou tendo uma ação que é diferente do que eu acredito. Né? Se as minhas ações elas são diferentes das minhas crenças, eu crio um conflito dentro de mim que pela teoria eu deveria buscar o equilíbrio, eu deveria estar tomando decisões que me buscassem equilíbrio, e quando eu desequilibro isso, eu crio essa dissonância cognitiva. Então, a nossa escolha, em primeiro lugar, quando eu penso sobre o que fazer, como que a gente vai buscar esse equilíbrio dentro de nós? Como as minhas escolhas estão pautadas em algo que está me causando um equilíbrio nos meus objetivos, nos meus valores, na minha moral, nas minhas crenças, ou... Tá, então... Uau. Então, quando eu tô diante de uma escolha muito importante e eu a tomo, né? Eu sigo com uma decisão, eu sigo com uma escolha, e essa escolha não tá conectada com algo que é muito importante pra mim, gera uma dissonância. Sim. Segundo Feshinger. Sim. E eu confio nele. E eu acredito também. Então, isso me faz refletir que é muito importante o autoconhecimento. Totalmente. A gente sempre traz o autoconhecimento. Acho que a base do podcast aqui é o autoconhecimento. Então, o autoconhecimento é super importante para fazer escolhas. Totalmente. Porque fazer escolhas, eu vou acabar fazendo escolhas. E aí, eu vou trazer um outro viés que se você fosse eu, né? Quando eu coloco aqui tem uma decisão importante para fazer, a gente acaba fazendo esse exercício no dia a dia, que se você fosse eu, o que você faria nessa situação? A gente normalmente faz isso. É comum, né? É comum. É uma conversa de bar. É comum. O que você faria no meu lugar? O que você faria no meu lugar, né? Se você fosse eu, aqui tá a situação, aqui tá a problemática, o que você faria? Uhum. E isso voltando para a parte do autoconhecimento que a gente estava falando, ninguém pode tomar uma decisão por você. A decisão é sua. É auto, né? É autoconhecimento, a decisão é sua. Ninguém pode fazer uma escolha por você. Ninguém é você para poder fazer as melhores escolhas para você. Uhum. Então, quando você fala de dissonância, se você pergunta para um amigo, pergunta para uma pessoa que é importante para você, para te ajudar com uma escolha, você vai ouvir. Se perguntar para 1000 pessoas, você vai ouvir 1000 respostas. Já dizia Sartre, né? Só que a resposta tá dentro da gente. Então é um processo de autoconhecimento fazer escolhas. Uhum. E é isso, assim, se a escolha tá dentro da gente, a gente tem que primeiro olhar para dentro, né? Saber quais são os nossos valores, entender o que é importante pra gente, pra então a gente conseguir fazer uma escolha. Concordo 1000%. Eu acho que a gente tá tomando uma decisão por nós, e isso me leva até uma reflexão de as suas escolhas, quando você as toma, elas são suas? Você tem a liberdade de tomar as suas escolhas, ou suas escolhas te possuem? Você é refém das suas escolhas. Uau.
Isso me faz refletir também sobre o prazer de momentâneo, né? Você escolher pra querer agradar o outro, você escolher por um prazer, Até o prazer próprio prazer vai te próprio, mas deixar numa dúvida. momentâneo, mas Vai te deixar até momentâneo. numa própria dúvida. Eu escolhi A versus B. Na hora que você escolheu A, você vai querer B. Geralmente, né? Assim, pode acontecer Isso muitas coisas disso. acontece. Ou eu escolho A e vou Acabei de querer B. escolher A, e aí eu fico perguntando, nossa, mas e se eu tivesse escolhido B? E se eu tivesse escolhido C? E se eu tivesse ali fazendo outra coisa nesse momento? E aí vai essa. Qual foi, qual foi o seu autoconhecimento para sua segurança de falar eu escolhi A e não A foi escolhido por mim? E aí a gente chega no. Quando você sabe o que é importante pra você, a gente sabe o que é o seu valor, Você tem mais segurança. você tem mais segurança, você sabe que Você você não vai ficar questionando porque você não escolheu A ou B ou C. Você vai falar, eu escolhi A porque faz sentido pra mim, faz sentido com a minha essência, faz sentido com o que eu busco agora, né? Porque tem outra coisa. Escolher aprendizado. Totalmente. Assim Existe como. escolha errada? Não, Existe. não existe escolha errada. Existe escolha que você faz, que você escolheu naquele momento, com os recursos que você tinha. E aí tem um outro aspecto muito interessante que é não escolher esperando que você vai ter a felicidade plena. Então a gente faz escolhas achando que, né, a gente é ensinado, né, a nossa, não vou nem falar da geração, nós como seres humanos somos ensinados a fazer boas escolhas. Uhum, Se fizermos boas escolhas, isso gerará felicidade para nossa vida. uhum. Exato. Isso. Não. Acho que é o caminho pra talvez até Se frustrar. pra frustração. Para Caminho frustração. pro. Não existe felicidade plena a partir de escolhas que fazemos com recursos que temos. Então, escolher significa apenas escolher. Não que você vai ter uma felicidade plena, significa que a sua vida vai seguir com as escolhas que você fez, que fazia sentido para você naquele momento. A vida é feita de altos e baixos, como já falamos também em outro episódio. E essa escolha foi a melhor para você no momento. E ela te gerou, ou vai te gerar, algum aprendizado. Foi uma ótima escolha. Ou, nossa, acho que na próxima vez que eu estiver na situação, vou escolher diferente, certo? Dá, né, pra pensar, se você escolhe e, entre aspas, né, acerta, você aprende. E se você erra, você aprende em dobro. Ou seja, tudo você aprende. É aprendizado, é autoconhecimento. Tudo é autoconhecimento, tudo são alternativas. Eu acho que quando a gente consegue trazer pra dentro de nós o conceito de que, na verdade, escolhas não são literalmente aquela decisão que eu não posso errar, que existe uma certa, existe uma errada e eu não posso tomar a decisão errada, isso põe muito peso nas nossas costas e coloca muita responsabilidade, e se os resultados não saem como esperado, me causa muita frustração. Agora, se a gente virar um pouco a chave e eu entender que escolhas são experiências, que escolhas são caminhos que eu vou seguir que vão compor a minha história. Compor a minha história. Da maneira, com aprendizados dobrados, mas sempre com aprendizados. Isso deixa mais leve o processo de tomada de decisão. Isso nos deixa simplesmente mais em contato com a realidade, em contato com o que é. Não existe decisão que você não possa tomar outro caminho em seguida, mas você vai me dizer que você errou na decisão? Você pode se arrepender, você pode não ter gostado, Sim. Você pode estar infeliz, isso você pode fazer diversas coisas, mas que isso não te gerou nada de aprendizado E autoconhecimento. Sim. Eu acho que a gente pode pensar de uma certa maneira em como que eu vou tirar essa paralisia, né? Você mesmo usou esse termo. Se eu estou tirando essa paralisia para poder me colocar em movimento. A paralisia, geralmente ela é tomada pelo medo da tomada de decisão. E aí com isso... Pelo peso, né? Pela importância que a gente coloca. Pela importância. De acertar. A gente se coloca numa posição de que se estamos escolhendo algo, a gente precisa tomar a melhor escolha. A gente pensa que assim, tomar escolhas vai significar abrir mão de algo. Sim. Vai significar com certeza, tipo, que eu vou errar entre aspas, em algum momento,
significa que eu vou ter que, se eu escolho A, eu não escolho B. Eu gosto de pensar de uma maneira simples, mas, por exemplo, no dia que você acorda e escolhe a camiseta que você está usando agora. Você Foi uma escolheu ótima essa. escolha, Leia. Ótima escolha. Gostei. Gostei. Hoje foi uma ótima escolha. A gente tem que pensar o seguinte, no dia que, quando você saiu, abriu seu armário e viu todas as opções, você olhou, vou colocar um número qualquer, você colocou 10 opções, você foi lá e pegou uma. É mais fácil de 10 você escolher uma ou é mais fácil de 10 você eliminar 9? Falar, eu não queria branca, eu não queria amarela, eu não queria laranja, eu não queria azul, sobrou a preta. Tô lembrando do comecinho do episódio em que você falou que é um pouco mais difícil pro libriano fazer uma escolha. Poxa vida, você é. Então estamos indo aqui com um mecanismo. Que facilita, otimiza, né, que facilita essa decisão. Exato, por isso que às vezes a gente tenta enxergar por esse lado, falar, eu escolhi a camiseta preta, mas ao escolher a camiseta preta você eliminou 9 outras opções, nesse exemplo. Eu posso passar o dia perguntando por que eu não vim com a branca, ou não vim com a amarela, ou não vim com a vermelha? E você escolheu. Eu escolhi. E seguimos. Escolheu, seguimos. Seguimos com a escolha, né? É isso. E a escolha tem que ter um porquê por trás, né? Eu escolhi preto porque hoje preto faz sentido pra mim. Eu escolhi hoje fazer essa atividade porque faz sentido pra mim. Hoje eu poderia, sei lá, estar estudando, lendo um livro. Hoje eu tô gravando aqui um podcast. Eu escolhi gravar um podcast. Isso faz sentido pra mim. Isso é o que eu quero fazer. É importante pra mim. Então, saber o que é importante pra você, o que faz sentido pra você, te ajuda a colocar um pouco mais valor. Você não vai ficar questionando porque você não escolheu estar fazendo outra coisa nesse momento. Exato. Você abriu mão de outras coisas pra estar aqui. Então... E quando você abre mão pra estar aqui, tem que ter um porquê. Então, conhecer esse porquê, eu acho que é uma coisa mais importante. O autoconhecimento vai ser a base, como eu disse, do nosso podcast sempre. E que é isso. Você fazendo as suas escolhas com a sua percepção, seguro da sua percepção, você fazendo a escolha, não a escolha sendo feita por você, não vai te gerar dissonância cognitiva, você vai estar em equilíbrio e você vai poder estar vivenciando as suas experiências seguros do que está acontecendo, mesmo se ela sair da forma como que você gostaria ou não. Você vai estar pronto para assumir as responsabilidades pelos caminhos que você escolheu. Carol, eu vou te pedir 2 minutos e 37 segundos. 2 minutos e 37 segundos. Vou colocar o relógio ali. A gente tem... precisa de um cronômetro? Não, tá. Espero que não. Porque eu gostaria de trazer algumas teorias diferentes, já que o nosso podcast ele é trazer um novo olhar sobre as coisas de sempre. Tá. Eu gostaria de trazer algumas perspectivas sobre pessoas que já escreveram sobre escolhas, pra gente poder ampliar o nosso conhecimento. Tá? Então vou começar com uma pessoa que eu sou muito fã. Não é Sêneca. Não, sabia que você ia falar isso. Não é Sêneca. Kierkegaard. Tá. Muito fã, um filósofo. E ele diz, e eu cito: enquanto escolhermos esperando a felicidade, seremos infelizes. Esqueça a felicidade, escolha significado. Tá. Próximo ponto. Próximo. Schopenhauer, também sou fã. Nossa, a régua tá alta, hein, Ale? Eu sou fãzaço. Ele diz: se não pudermos nos resolver, mas quisermos pegar tudo o que nos chama a atenção como uma criança, será o mesmo que transformar a linha da vida num plano. Iremos andar em zigue-zague em vez de seguir a linha da vida. Quem deseja ser tudo, acaba não sendo nada. Quem tudo quer, tudo perde. Uau! Na hora de fazer uma escolha, a gente tem que ter essa ciência, o autoconhecimento, de que não dá pra ter tudo. Porque quem tudo quer, tudo perde. Então, saber fazer as nossas escolhas sem querer abraçar o mundo. Essa reflexão é muito boa e me gerou um olhar novo aqui, que é essa criança que fica andando em zigue-zague, né, que fica ali, né, procurando algo. Quando a gente faz escolha, é muito interessante a gente entender se quando estamos escolhendo, aquela escolha nos gera algum incômodo ou bem-estar.
Dissonância. Dissonância. Então, quando estamos escolhendo, eu tenho uma experiência bem recente que eu passei, em que eu precisava fazer uma escolha importante, e eu ia mais com esse olhar de, não, eu estou escolhendo isso e está me gerando incômodo. Eu estou escolhendo isso me gera mais um bem-estar. Então, olhar para isso também, como você se sente ao fazer aquela escolha, o que está te gerando internamente, é um bom exercício. E escolhas importantes, Ale, elas geram estudo, elas geram reflexão, elas geram você parar e entrar em contato com aquilo. A vida tá, né, estamos cheios de opções. Sim. O tempo todo. Então, parar um pouco, entrar em contato com aquilo, para fazer uma escolha que faz sentido para você, né, requer um tempo, requer um olhar importante para aquilo, um estudo. Então, ao estar diante de uma escolha importante, é importante respeitar o tempo disso e estudar e olhar para isso com um pouco mais de cuidado. Respeitar o seu processo. O seu processo. Concordo. E entender onde está o incômodo, o bem-estar ali, para você ir seguindo, né, não ficar ali... De um lado pro outro. De um lado pro outro. Concordo 100%. Acho que é muito essa reflexão sobre como fazer a escolha, como o que quer dizer, sobre o significado, sobre Schopenhauer e não tentar abraçar o todo. Benjamin Libet, que era um neurocientista, em 1980 ele fez um experimento sobre o processo de decisão no cérebro. Então a conclusão é que, na verdade, a gente não escolhe. A verdade é que, assim como a gente não manda o coração bater, a gente não manda o cérebro escolher. A gente acha que a gente tem o poder de tomar a decisão, mas o nosso inconsciente já tomou essa decisão antes mesmo de que a gente tenha consciência de que ela foi tomada. Isso é o que o Benjamin... Isso é o Benjamin. Por isso que eu tô fazendo assim, várias... Interessantíssimo. Eu vou trazer vários pontos pra gente discutir. Olhar. Já se você pegar Bentham, que é um filósofo que fala da ética utilitarista, ele já vai dizer que na hora de tomar uma escolha, você tem que trazer a maximização do prazer e a minimização da dor. É isso que vai ser como que eu escolho algo e que o prazer seja ou para mim ou para o grupo que eu estou, minimizando a dor. Então, isso são mesmo até em decisões extremas da vida, em decisões até de... existem, assim, em alguns dos exemplos citados, são, por exemplo, se você tivesse com um trem que ele está a caminho de um trilho que vai acabar atropelando 5 pessoas e você apertar uma manivela, ele vai atropelar uma, qual a decisão que você tomaria? Assim, em casos extremos, sobre a ética utilitarista, onde eu vou dizer assim, como que eu minimizo a dor de uma decisão, né, ou em outras situações, como que eu maximizo o prazer, mas minimizando a dor. É sempre esse equilíbrio, porque ele diz que na nossa vida a gente é regido por prazer e dor. Então por que nas nossas decisões isso não deveria entrar na equação? Exato. E por último, eu vou trazer algo até que a gente falou no episódio já do tempo, mas sobre até a perspectiva da física agora. Na física a gente tem um conceito do determinismo, que o determinismo ele vai dizer que, tipo, se as condições iniciais são as mesmas, os resultados são sempre os mesmos. Então, existe um conceito muito longo, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas que o resumo da ópera se desde quando surgiu o Big Bang, dentro dessa teoria, dessa visão, como as condições iniciais eram as mesmas, eu já estava aqui com você. Desde o início da humanidade, porque já era previsto e isso já aconteceu. Porque as condições iniciais eram as mesmas. Isso ajuda a escolha ter menos peso? Esse é o ponto. Tá. E agora, o outro ponto da física, na verdade a gente vai estar falando da aleatoriedade, né? Que é o oposto ao determinismo, que a gente está falando da física quântica. E ele vai dizer que na verdade não, que na verdade tudo é aleatório e a gente não pode prever um comportamento futuro. O determinismo diz que a gente prevê um comportamento futuro e a aleatoriedade diz que não, que a gente não consegue prever um comportamento futuro. Mas a aleatoriedade também tira um peso da escolha. No fundo, a conclusão física sobre isso se é determinismo e aleatoriedade, a gente não tem escolha. Ou já foi escolhido, ou não adianta a gente escolher, porque a gente não tem como controlar o resultado futuro. Uau, isso tira a angústia e dá um alívio. Isso é pra tirar esse peso, é pra gente olhar. Se a gente falar de
Kicker, Schopenhauer, Benjamin, todo mundo, a gente está tentando trazer diferentes perspectivas para mostrar a tomada de decisão e para tirar um pouco o peso dela. Para dizer que na raiz ali do autoconhecimento é você estar seguro de si. Que aquilo é importante para você. Que aquilo é importante para você. E se o conceito for o determinismo, e já aconteceu, se for aleatoriedade, você não controlar, se for escolher por significado, se for tentar abraçar o mundo, se for o que for, mas a base da paz interior tá entre você entender as experiências que vêm por trás disso, Sim. Os aprendizados que vêm por trás das suas escolhas e o peso que ela deveria ter, e não necessariamente o peso que você coloca. Sim. Eu diria, em todo esse aspecto, todo esse bate-papo de hoje, que se escolher, né, escolher o que, né, fazer essa escolha de dentro para fora, se escolher é a nossa melhor escolha. Escolher é a nossa melhor escolha. Sem prejudicar o próximo. Mas sim. Mas é a base da paz interior, né? E acho que para finalizar, assim, eu deixaria até uma reflexão que é tudo que a Carol, a Lê, você, todo mundo é hoje, é uma soma das suas escolhas. É uma consequência das suas escolhas. Tudo que você é hoje é uma resposta sobre isso. Então, a reflexão é: você está satisfeito com as suas escolhas? Sem o julgamento, sem dizer o certo e o errado. Mas você está satisfeito com as suas escolhas, com a pessoa que você é hoje, com as decisões que você tem tomado? E isso é o que te permite só trazer uma reflexão. Trazer, tipo, não, eu acho que sim, eu estou no caminho certo, se eu for seguir Kierkegaard dizendo o significado, ou qualquer outro que seja o motivo, mas entender, eu estou no caminho que está me fazendo bem, que tem sentido, que está de acordo, que não estou dissonante, ou não. E se não tiver, ajustar. Tudo te levou a trazer, tudo te trouxe a chegar a um ponto onde você pode falar: aprendi e eu posso ajustar isso e eu posso fazer novas escolhas. Acho que seria esse o principal ponto. Muito bom, Ale, muito bom. Mais um bate-papo. Eu achava no começo do episódio, eu falei que era um tema fácil, né? E você falou que não. É muito complexo, gerou boas reflexões. Obrigada por hoje, obrigada por mais um bate-papo. Seguimos pro próximo. Muito obrigado, Carol. Obrigada, Lê.